Meus amigos, esse queijo aqui, esse é muito forte. Muito forte. Chega a dar uma... A chuva parou, vamos voltar no... Na neve deveria estar. Estamos ainda aqui nos Picos da Europa, mais especificamente em Arenas de Cabrales, que é a localidade onde está o camping que a gente está hospedado. E ontem foi um dia muito complicado, a gente fez uma trilha, se perdeu, depois a gente conseguiu se achar, ainda bem, mas quase perdemos o ônibus, a bateria da GoPro. Que a gente fica lá naquelas montanhas lá, descer tudo a pé aquilo ali. A bateria da GoPro acabou, a gente teve que filmar o restinho do vídeo no celular. E aconteceu muita coisa. Hoje então a gente tá cansado. Hoje a gente tá morto. Então vai lá conferir o vídeo de ontem que vocês vão rir a beça de tudo que aconteceu com a gente. E hoje, como a gente tá morto, a gente não tá cansado, a gente tá morto, o Léo ainda mais do que eu, a gente resolveu conhecer aqui, né, a localidade que a gente tá, porque afinal não é todos os dias que a gente consegue fazer essas 7 horas de viagem de Portugal até aqui. E aqui em Cabrales é famosa pela produção de queijo. Tem um queijo azul de Cabrales aí que já foi premiado, considerado um dos melhores do mundo. E aqui é a fábrica. A gente vai ali na fábrica desse queijo tentar ver como que é essa produção. Pelo que a gente pesquisou, é 5 euros para você fazer essa visitação, mas também tem uma degustação do queijo. Então, acho que se for esse o valor mesmo, tá um preço justo. E a gente vai entender melhor como que é essa fabricação, qual é a história desse queijo. E, claro, contar tudo para vocês aqui no YouTube. Vamos lá na Cueva. Vamos comer um queijinho? Vamos comer um queijinho. Com certeza é um queijo muito gostoso, eu gosto de experimentar queijos diferentes. E esse queijo deve ser muito especial mesmo, né? Porque se ele foi premiado e considerado um dos melhores do mundo, então significa que deve ter alguma preparação especial. Então bora conferir. E quem quiser visitar, estiver aqui pela região, passar aqui pelas Asturas, tem um estacionamento aqui gratuito, grande. Sim, onde a gente parou o carro é um estacionamento bem grande e é um estacionamento totalmente gratuito, pelo menos nessa época, né? No verão a gente não sabe, mas de qualquer maneira eu acredito que o estacionamento, de tão grande que ele não fique muito cheio. Nem no verão deve ficar tão cheio assim. Estamos aqui já no acesso para a Cueva El Cares, por causa do rio Cares. Que passa bem aqui ao lado. Que passa aqui ao lado, que passa do lado do nosso camping também. Então E aquele mesmo rio do primeiro ruta vídeo. del Cares que a gente fez 24 quilômetros caminhando. Essa foi a que matou a gente. As outras só botaram terra em cima. Vamos lá, ali tá a entrada ali, acesso. Tá aberto. Aparentemente está aberta. Vamos ali tem os olhar preços aqui, aí, ó. Eu acho que tem. Viu? Adultos 5 euros. Horários de visita. Já passamos de meio-dia. Eu acho que a gente tem que ir. Só 4h15 agora. Só 4h15? Mas são 2h15. Então a gente volta. Só tarde. Só tarde. Mas vamos ver se a gente consegue reservar pelo menos. Vamos lá. Né? Porque se recomenda ter reserva. Apesar de que acho que hoje não vai ter problema não. Porque são até o máximo 20 pessoas. Mas vamos ver. Acho que começa aqui, ó. Venda de entradas, lá dentro. É aqui? Lá, tem uma plaquinha aqui, ó. É pra lá, né? Sim, mas eu acho que é aqui que é a entrada do... É, aqui é a entrada. Sim.
Vai ter uma festa aqui, ó, dia 4. No dia que a gente vai embora. Deve ser por isso que é cova, tem uma caverna aí, ó. É. E ó o rio. Eu achei que Curitiba Qual a cor do rio? é caverna, não é? Sim. Caraca. Uau! As formações nas rochas. É de caverna. É. Legal, né? A sorte não tá do nosso lado. Depois da chuva de ontem, agora a gente veio visitar o queijo. Tá fechado. Tá fechado, mas tá fechado pro horário de almoço, a gente acredita. Porque tá ali escrito que 4h15 volta a ter a exposição. Então a gente vai voltar às 4h15, são 2h20 mais ou menos? São 2h20. 2h20, então a gente vai voltar às 4h15, ou seja, a gente tem quase 2 horas aí para perambular pela cidade. Por isso a gente vai ali no Centrinho de Arenas, que é uma região aqui famosa pela área de montanhismo. A gente está aqui nos Picos da Europa. E ali tem as lojinhas, tem os restaurantes, tem os artesanatos local. A gente vai fazer uma visita ali. De repente a gente prova aí alguma coisa, come uma comidinha. Tá na hora do almoço? Ou não? O almoço fecha às 3 também aqui? Fecha às 3. Aí não sabemos. Fecha às 3 por causa da siesta. Então vamos lá aproveitar o que a gente pode. Sempre com um sorriso no rosto, feliz, porque a gente está vivendo coisas que a gente nunca imaginou viver antes. Então, a verdade é que todos os problemas que acontecem são só coisas pequenas dentro de toda a experiência que a gente está vivendo durante esses anos. E quem estiver aqui pela Espanha, aqui pelo norte, passa nas Astúrias. Dê uma visita às Astúrias. E essa parte aqui de Cabrales, aqui é magnífico. É muito bonito mesmo, vale muito a pena. Claro, vocês vão ver todos esses vídeos que a gente vai fazer, então vocês vão ficar com ainda mais vontade de vir conhecer essa região aqui, de certeza. É o clima de montanha. Agora já está a chover. Vamos esperar dar um tempo para a gente começar a andar de novo. Olha como é que tá lá em cima. Tá tudo preto. Acho que o pessoal tá ali, ó. A gente pode tomar uma. Vamos sentar ali com uma. Vamos. Vou mostrar aqui a lavanderia. Essa aqui é lavanderia. Essas aqui são secadoras de 20 quilos, é 3 euros. Ela funciona de 8 a 22, mas a última hora que você pode lavar é antes das 21. Tá aberto todos os dias. Aqui você pode fazer um câmbio, eu acho, pelo que eu entendi, mas não entendi muito bem como isso aqui funciona. Tem uma câmera ali para, né, se alguém fizer alguma besteira. Essas aqui são todas lavadoras, essas duas aqui são de 10 quilos, essas duas aqui são 15 e 20. Ali tem as instruções, então, ó, muito quente é 1, quente é o 2, o 3 é temperado e o 4 é frio. E é isso. Aqui, ó, dá para pagar com o cartão. Tarreta cartão. Então você pode botar aqui seu cartãozinho, pagar para lavar, para secar. E é isso. Muito bom. Muito tranquilo. E em menos de 1 hora você consegue lavar e secar a sua roupa. Então é muito bom, né? Serviço excelente, é o autosserviço aqui. A chuva não para, mas isso não impede a gente, né? A gente hoje não trouxe capa de chuva, então provavelmente a gente vai procurar aí umas marquises pra gente se abrigar. Agora a gente vai ali no centrinho de Arenas de Cabrales, enquanto não dá a hora de abrir lá a cave. A cave dos queijos. Isso, a cave dos queijos.
Vamos ver se a gente acha aí um restaurante aí com comidas típicas aí, uma cidra aqui do local. Alguma coisa que a gente possa beliscar, mostrar pra vocês como que é também a cultura e comida local. E agora a gente vai passar por uma ponte super bonitinha, ó. Super charmosa, uma graça. A montanha aqui lá. É muito bonitinha. A cidade assim, né, o vilarejo, não sei, é bem charmoso. Ainda vou te conquistar, hein? A gente pediu uma cervejinha aí. Local. É uma Pale das Astúrias. Pale Ale, é isso que falamos. Pale Ale, sim. Pra você. Tchim-tchim. É boa. É boa, tem um gostinho de laranja. É, cítrica. É bem cítrica. Boa. Tem até um pergaminho aí. Tem que parar pra ler muito. Tem um pergaminho. 5% de álcool. Tá boa. Son todo quesos de Cabrales, ¿vale? Todo. El queso de Cabrales más auténtico es este, pero todos son todo quesos de Cabrales. Un queso de Cabrales de leche solo de vaca. Solo leche de vaca. 2 quesos de Cabrales de leche de oveja. Uno un poco menos curado y otro un poco más curado. Un queso de 3 leches. Vaca, cabra y oveja. Un queso de 2 leches y con una particularidad especial. Porque es un queso de 2 leches en el que no mezcla leche de vaca. Normalmente los quesos de 2 leches suelen ser leche de vaca con cabra o vaca con oveja. Sí. En este caso mezcla la leche de cabra con la de oveja y elimina la leche de vaca. Sí, sí. ¿Vale? 2 quesos de leche de cabra, uno un poco más curado y otro un poco menos curado, y finalmente un queso de Cabrales de 3 leches. ¿Vale? Leche de vaca, cabra y oveja. Esse aqui é o DOC. É o DOC, é o premiado. Sí, Premiado. este. Cabrales. ¿Vale? Y luego os dejo un poco de fruta, manzana, frutos secos o una mermelada casera de manzana, porque si entre uno y otro no notáis diferencia de sabor, ¿vale? Es conveniente que comáis un poco de manzana para limpiar la boca. Sí, sí. ¿Vale? Graças. A vosotros. Muchas gracias. Ó, vamos para a primeira degustação. Queijinho de cabra. A primeira degustação de queijo. Nem precisou ir no museu. Bom, tem um gosto forte. É bom. É bom, né? É de cabra. Esse aqui é de cabra. Gostoso. É gostoso, amor? Nunca comi um queijo assim. É bom só mesmo. Quer na boquinha? Quero, amor. Dá na boquinha. E aí? Muito bom. É bom? Diferente, né? Top. Uma delícia. Ó, agora eu vou comer o segundo do mesmo queijo, porque a tábua tem uma forma específica de comer. E vou comer esse e depois vou comer a maçã para poder tirar o gosto do queijo da boca, para poder sentir a diferença do próximo queijo. Muito bom. Tem como levar todos para casa? O problema é o dinheiro, né? Meus amigos, esse queijo aqui, esse é muito forte. Muito forte. Chega a dar uma certa acidez assim na boca. Mas é bom. Não tô dizendo que não é bom, é forte, mas é bom. Muito bom.
É a melhor tábua de queijo que eu já comi na minha vida, isso pode falar. E é tudo aqui da região. Tomar mais uma Saideira. estreia. Essa é a saideira, porque o bar tá fechando. Pelo menos a gente acha, porque a gente não entende, né? A gente tem que aprender a falar espanhol, a gente não fala castelhano. A Sierra? Tranquilo. Tá tudo. Ó, ele falou que não, mas eu tô com a impressão de que sim. Ó, esse aqui é o queijo. Esse aqui é o brabo. É o melhor, esse aí foi o melhor do mundo. É, Os melhores queijos do mundo azul. Queijo azul. É o queijo de Cabrales. É forte. é forte pra caramba, é muito bom. É bom, mas é muito forte. É por isso que é o último que a gente prova. Mas tem que ser, porque senão você não. Aí tá aprovado. Vou comprar um na lojinha. Com certeza, é muito bom. Engraçado que esse. Que o queijo azul é o estilo gorgonzola, né? Mas esse não tem tanto gosto de Não é tão forte, gorgonzola. eu digo, não é que é um gorgonzola mesmo. Tinha uns fininhos ali Tinha que era mais uns aqui. gorgonzola. Isso. Esse é mais forte, mas não é o forte pro É gorgonzola. mais levezinho. Mais leve que o gorgonzola, não? Não, não acho não. Ele é mais forte. Mas ele não é o forte pro gorgonzola, já mudou totalmente. Muito bom. Tá aprovado. Suas Muito bom. papilas são melhores que a minha. Não sei. Já devoramos o nosso queijo e tomamos nossa cerveja aqui no Los Guias, em Arenas de Cabrales. O sol já voltou a brilhar aqui, depois de tanta chuva. Choveu muito. Agora vamos tentar ir lá na cave, lá para conhecer lá o Museu do Queijo. A Luciene nem quer mais comer queijo. Depois de comer tanto queijo, a gente vai comer mais queijo. Mas tá bom, vamos lá. E ó, esse aqui é o lugar, hein? Se vocês Ó, vierem aqui em Venham Cabrales... aqui e procurem por Alfredo. Eu não sei, eu acho que ele é o dono, mas de qualquer maneira, o local é incrível. As pessoas atendem super bem. E você ainda, se você pedir a tábua de queijos, você ainda tem a explicação de tudo aquilo, o processo, como funciona. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena. Los Guias é o lugar. Ó, ali do outro lado da rua tem aquela casa ali de produtos naturais, digamos assim, de produtos locais. E essa casa, a gente falou com o dono ali, o senhor, e ele disse que esse queijo aqui de Cabrales, ele dura 1 ano depois de aberto. Então a gente vai levar um para casa, porque se dura 1 ano, com certeza a gente vai comer ele todo. Vai durar nem um mês, como tudo. É, mas às vezes, né, tipo, a gente não quer comer toda hora, mas se dura bastante tempo, então com certeza nós vamos levar. Essa aqui matou a gente. Eu queria ir aqui. Um dia quem sabe a gente vai chegar lá. É, vou tentar amanhã. Estava sol, mas como é um clima de montanha, atravessamos a rua e voltou a chover. Só Voltou a chove. Chuva de novo. Agora os bares aqui só vão abrir, os cafés, as cidrerias só vão abrir às 6h30 da tarde. Vai dar tempo da gente ir ali Fazer o tour no museu e voltar e tomar mais um produtinho local aqui, comer um outro queijo. A não ser que a gente já comeu todos os queijos aqui da região, né? Mas pra tomar uma cidra, eu aprendi a técnica da cidra que eu fiquei encantado. Agora eu vou largar o vinho, vou começar a beber só cidra. A chuva começou a cair forte, a gente conseguiu correr aqui para um abrigo. Estamos embaixo de uma árvore. Vamos esperar aqui um tempinho aqui, a chuva passar, pra gente ir lá no museu. E lá na casa. A nossa esperança é chegar lá na cave e a tempo de não chover mais, porque a gente dá 2 passos, começa a chover, aí para. A gente fica animado, aí volta a chover de novo. É o clima de montanha. A chuva parou, vamos voltar ao nosso caminho, vamos lá visitar a cova. É a cova? Isso, é. Ou é o Cova museu? dos Queijos. É a cova dos queijos. Aqui no estacionamento. É É o museu, Deixa né? de ser, sim. Aqui no estacionamento, ó, tá cheio de motorhome. Provavelmente
pode pernoitar aqui. Deve Eu não vi poder. nenhuma placa de proibição, e tem vários aqui. Mas a gente não sabe também, porque as pessoas estão aqui de dia, a gente não sabe se elas vão ficar aqui de noite. Sim. Então Depois a eu gente tô dizendo acha que eu não que sei pode. se pode pernoitar. Como é um estacionamento público e gratuito, então talvez possa. Mas também é preciso entender que no verão muita regra muda. Então se você vier para cá de motorhome no verão, você precisa ver se pode realmente parar aqui ou não, para você não tomar uma multa, né? Isso aí. Que as multas são pesadíssimas. Muitas São. pessoas não sabem das multas que tem aqui na Europa, mas quando é pego, toma aquele prejuízo. Então é aquele susto. Chegamos aqui na Cueva de Cares. São 5h41, 5h55 tá indo. Então vamos tentar comprar esse. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero comer mais queijo. Não aguento mais comer queijo. Ó, o moço ali, ó, doido pra ir na casa de banho. Doido pra ir no banheiro. Cadê os ácios? Ficar caminhando. Aí que vende queijo. Ah, é? Ah, pergunta a ela aí se tem ácios aí, amor. Não é ácios, é aceus. Aceus. E aí, amor? Ó, bom, eu comprei os nossos bilhetes. Comprou? Cada um é 5 euros e começa daqui a 10 minutos. 10 minutinhos? É. A entrada lá onde tem um cavalinho, um burrinho. Ah, então vamos pra lá. E fui no Aceus, consegui ir lá no meu Aceus. Aceus? Aceus. Deve ser mais tranquilo. Eu posso tomar uma cidra. Pode tomar uma cidra? Nossa, que lugar bonito aqui. Muito legal. Ó, e um monte de lugar tem esse pico aqui, ó. E esse pico aqui é o pico Ureio, que é o pico mais famoso aqui das Astúrias. Quer dizer, dos picos da Europa. Ele é o mais famoso. Não é o maior, mas é o mais famoso. Agora o Léo achou aqui um lugar, tipo um mirador aqui pra gente passar. Nossa, que bonito. Olha. Olha, lindíssimo. Dia nublado e olha a cor da água. É, dá pra ver tudo no fundo. E dá pra ver que não é raso, né? Tipo, eu não consigo dar pé aqui. Nem você. Não, é fundo. Essa parte aqui é fundo. Ó. Encantador. O queijo mais caro do mundo foi arrematado em um leilão por cerca de R$160 mil em Arenas de Cabrales. É produzido pela queijaria Los Puertos, amadurece por meses a impressionantes 1.500 metros de altitude nos picos de Europa, e o restaurante espanhol Lagar de Coyoto pagou cerca de 30 mil euros para adquirir 2,2 quilos do queijo, cuja produção é totalmente artesanal. Na visita à caverna, você aprende tudo sobre a produção dos queijos e no final tem uma degustação do queijo com cidra, bebida famosa da região. Vale muito a pena a visita, a gente aprende muitas coisas. Uma das coisas que eu achei mais impressionante da visita é que as cavernas, elas ficam com a mesma temperatura o ano inteiro, entre 8 e 12 graus. Eu achei isso muito interessante. Mas o que eu achei mais impressionante mesmo é que fica nas montanhas, que fica nas montanhas a 1.500 metros, a maioria das cavernas, e o processo todo é artesanal, ou seja, eles vão lá, botam grampões nos pés quando tá nevando, para ir buscar os queijos, para levar, para buscar. Então, o processo todo, o processo de cura e tudo mais, não é um processo fácil. E é por isso que o queijo é tão caro, né? Ele não é um queijo barato. Os pedacinhos bem pequenos custam 10 euros, 12 euros, 15 euros, 20. Então, a gente tem que também valorizar, né, o trabalho das pessoas, porque é muito trabalho fazer esse queijo. Quando a gente
escolheu o camping que a gente tá aqui em Arenas de Cabrales, a gente não imaginava que tudo era muito perto. Na verdade, a gente veio pra cá porque era o único que a gente encontrou aberto, assim. A gente ligou pra um, tava fechado, aí quando a gente ligou pra esse, tava aberto. Então a gente falou, vamos pra esse mesmo. Mas aqui é o lugar mais perto de toda a concentração dos melhores lugares dos picos da Europa. A aldeia de Bunes, a Ruta del Cares, é tudo em Poncebos, que é bem pertinho daqui. Então, Cabrales, Arenas de Cabrales é o lugar. Ali temos a discoteca Xana. O que você me diz da discoteca Xana? Eu não digo nada. A minha quinta série tá batendo aqui, hein? Discoteca Xana. Ó a queseria, ó a queseria, tem uma queseria aí, ó. Mais produtos asturianos. Feijão aqui, uma região de bastante feijão. É, feijão aparentemente, gigante. Aparentemente tem feijão. Essa aqui é mais justa. O que me interessa aqui é as cidras. Cidra e queijo. Ué, mas esse aí tem queijo, esse aí. Aqui no centrinho, ó, a gente tem aqui uma lojinha com roupas de montanhismo. Mostra como a cidade é movida pela montanha. Mas aquilo ali é maneiro pra andar na neve. Vai comprar, amor, pra gente? Na neve? É, estilo os grampões. Só que acho que se for a mesma coisa, acho que é mais seguro, né? Assim. Mas curti. O problema é que não dá pra andar nisso aí na montanha. Aí, ó, rebarras de outono, ó. Tem descontinho. É. Ah, 8 euros, ó, tá barato o bastão de caminhada. Aqui tem um chaveirinho aqui, ó, postando como é que se coloca a cidra. Aqui tem as vaquinhas. Aqui tem a Nossa Senhora de Covadonga. Esse aqui é bonito, ó. É A Vera Cruz. Vera Cruz. Isso aqui é pra gente abrir cidra, pra gente beber, ó. Tem aqui dos picos, bem bonito. Então você vai comprar pra gente, amor? Olha, tem vários, ó. Tem, ó. Aqui tem os picos, ó. Picos de Europa, tem o Naranjo de Bunes, ó. 2.500 metros de altitude. Tem um chifrinhozinho. E aí, qual a gente vai ganhar? Não sei, qual que você quer comprar pra mim? Se você quiser me dar, eu vou te dar o Não, Naranjo de Bunes. Tá bom. Ó. Um dia ainda vou te conquistar. Amor, a gente completou a Ruta del Cares, ó. Nada como ter uma na geladeira desse aí, hein? É. Hein? O que você É acha? isso aí. Você vai comprar pra mim? Não? Vou comprar. Então tá Vou bom. comprar a Ruta del Cares. Compramos aqui o imã. Custou 3 euros. Um dos picos da Europa. E volta a chover novamente. Já tô me preparando pra pegar a chuva. Pegar a chuva, ó. A chuva vem e a chuva vai embora. Bom, nós já comemos, já bebemos, já desfizemos de tudo que a gente comeu e bebeu. Já fomos lá na cave. Mais uma vez, vale muito a pena o passeio, é incrível. E agora nós vamos tentar ir ver o Naranjo de Bunes, que é um dos picos aqui, é o Pico Urielo, acho que é Urielo que se fala. E a gente quer muito ver, porque é o lugar que a gente queria subir aqui dos picos da Europa. Mas como tá nevando, tá tudo nevado na verdade, lá em cima, a gente não tá preparado para neve. A gente estava preparado só para montanha. Para neve, não. Então a gente vai ter que, eu acho, que abortar. Mas isso não significa que a gente não pode, pelo menos, olhar ele e apreciar de longe, né? E mentalizar que a gente um dia vai fazer. Então a gente está indo lá pro Miradouro,
Tem uma visão meio que panorâmica ali dele. Se não tiver nuvem e nevoeiro, a gente consegue ver lá o pico. E claro, como sempre, vamos mostrar para vocês também. Lá em cima na neve deveria estar o Urielo, mas não está sendo possível visualizá-lo. Né, gatinho? É, a gente tá com pouca sorte, eu acho. Ou a gente tá com sorte, porque a gente também não sabe. Como vocês podem ver aqui no mapinha aqui, ó, ele de frente, ele tá aqui, ó, o Urielo. Então, se a gente olhasse lá pra cima, atrás daquelas nuvens ali, está ele. É. Ah, tem vários aqui, ó. Sim, aí tem indicação de todos os picos que tem aí, ó. A gente vai ficar aqui um pouquinho porque as nuvens estão quase saindo ali do pico e ele é o que não está nevado. Então o Léo vai botar uma seta aí e vamos ver se as nuvens saem pra gente conseguir olhar para ele, pelo menos. Porque como dá pra ver, os outros picos todos estão todos cheios de neve. Então é muito perigoso a gente subir nessas condições. Mas como a gente ainda tem mais 2 dias inteiros aqui, então vamos tentar e pedir a Deus que a neve pare de cair e que chova bastante para poder, ali nas montanhas, para poder sair essa neve e a gente poder subir. E as nuvens saíram e está lá o gigante lá, ó. O Urielo. Deu o ar da graça aqui pra gente, ó. É o pico e um dia a gente vai chegar ali na base. Quem sabe no verão ou até mesmo durante esses dias, né? Se começar a parar de nevar. Não sei se dá pra ver, eu espero que sim, mas olha esse arco-íris. Meu Deus, que coisa linda. Lindíssimo. Tá com arco-íris, mas tá chovendo. E chove, faz sol, chove, faz sol. E a gente, ó, tá tomando uma. Tchim, tchim.